caminho mais longo. Boa noite a todos. Todos me ouvem? Sim. É bom. Bem, quando a Cíntia convidou para vir aqui, e passei o tema para ela, ela fez a arte que maravilhosa, maravilhosa. Eu fico olhando e aquilo reflete exatamente o que eu quero passar. Eu achei incrível. E falei que vou imprimir para eu olhar sempre. O tema de hoje é: nosso lar não é aqui. E quando a gente, às vezes, está tudo bem na nossa vida, está tudo bem, a gente está com saúde, emprego, os filhos vão bem, mas vem uma melancolia que a gente não sabe de onde é. Por que é que eu estou sentindo isso se está tudo bem? É porque a gente está com uma dorzinha chamada saudades, que a gente sente porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui em uma experiência corporal. Somos espíritos, não é, Adriano? Então, aquela saudade de quem a gente deixou no mundo maior, no mundo espiritual, é que a gente não sabe explicar. Porque, graças a Deus, nós contamos com o esquecimento do passado, que é tão necessário, que é tão questionado. Muitas pessoas dizem, mas é muito difícil acreditar no espiritismo, porque a gente não lembra do passado. E mal sabe as pessoas que bênção que é. Porque aquele que tem algum passado nessa existência, alguma falha, algo que aconteceu e que traumatizou a alma, já sofre muito, e muito mesmo. Imagine um sentenciado, e aí eu vou me servir da lição de Victor Hugo, quando ele conta Os Miseráveis, que eu estava comentando. E aí nós temos a figura de Jean Valjean, que por um pão que ele roubou para matar a fome da família, a fome dele, ele ficou 20 anos nas galés, que era o presídio onde se trabalhava, fazia trabalhos forçados em Paris. E ele cumpriu a sua pena, mas saiu de lá e nunca mais conseguiu ter paz na vida. Ele trabalhou, ele teve uma grande oportunidade através de um Monsenhor Jardim, que o acolheu na casa, comida, e ele, sabendo que no dia seguinte teria que ir embora, acabou furtando aquela casa, levando candelabros de prata com ele, foi apanhado na rua, foi levado novamente à casa desse Monsenhor, e esse Monsenhor disse que ele não havia roubado, que ele tinha dado aqueles candelabros para que ele pudesse vender e dar início, então, à sua jornada, à sua nova vida. E aquele fato marcou muito ele, e ele resolveu que a partir daquele momento ele não mais roubaria. Mas mesmo assim, ele ficou marcado, porque os homens sido sentenciados, cumprido pena, ficavam marcados pela sociedade. E será que hoje é diferente? E Jean Valjean foi perseguido a vida toda por um policial que não acreditava que a partir daquele momento ele era um homem de bem. Então imagine se nós soubéssemos tudo que nós fizemos no passado. E se quem estivesse ao nosso lado soubesse quem nós realmente somos. Então, o esquecimento do passado é uma bênção, que nós nem imaginamos o tamanho. Nós podemos ter como filhos os nossos próprios algozes, ou nós somos os algozes deles. Nós podemos ter pais, mães que nos perseguiram, nos mataram, nos tiraram direitos, nos roubaram. Então, o esquecimento é uma bênção para que a gente possa começar do zero. Eu tenho uma amiga que ela passou por uma situação muito difícil, ela também foi sentenciada, também cumpriu a sua pena,
mas ela não consegue mais ser aceita pelos amigos e nem encarar as pessoas que sabem do passado dela. E isso é muito triste, é uma pessoa de bem, mas que traz essas marcas. E não consegue, por mais que ela tente. Ela conta que ela faz as preces antes de dormir, mas ela tem pesadelos, sonhos ainda do que se passou no passado. Então imagine se nós tivéssemos essas lembranças. Mas embora nós não lembremos do passado, nós temos saudades, porque nós sabemos que estamos passando uma temporada aqui. E não é uma temporada de férias, como alguns pensam, né? Que vieram para curtir, que vieram só para a felicidade, para os prazeres. Não, nós viemos aqui para passar por várias experiências, não só ruins, experiências boas também. Porque a felicidade, embora não seja desse mundo, ela pode começar nesse mundo. E um dos momentos de felicidade é quando a gente está aqui, não é verdade? Quando nós estamos aqui nos abastecendo da palavra do Mestre, conhecendo sobre as coisas da espiritualidade, do mundo maior, das coisas do Pai. E nada melhor do que para falar do outro lado, do lado que nós somos, de onde nós somos, do que o nosso querido André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Aliás, esse ano nós fizemos 20 anos sem o nosso querido Chico. Que saudades também. Estivemos, seja bem-vindo, estivemos com o apóstolo do Cristo aqui pertinho de nós, na nossa pátria espiritual. Então, conta, né, a todos que conheceram Chico Xavier, diz que o Chico conta como é que se deu o conhecimento dele com André Luiz, como é que se deu o trabalho. Emmanuel já vinha trabalhando com Chico. Emmanuel é o grande organizador de toda a pleiade de espíritos que o Chico trabalhava. Meimei, Bezerra de Menezes, e outros. E o Emmanuel era, na verdade, o grande chefe de todos esses espíritos, e cada um trabalhava na sua linha. A Meimei, salvo engano, trabalhava com a evangelização. Dr. Bezerra de Menezes, com os receituários, as prescrições médicas, e assim, cada um tinha a sua função. Até que André Luiz, desculpa, Emmanuel, começou a fazer as suas visitas, que eram diárias, após o expediente do Chico Xavier. Ele se dirigia ao porão da Fazenda Modelo, onde ele trabalhava, e Emmanuel se fazia acompanhar de alguém, de um rapaz. E Chico, muito respeitoso, não perguntava de quem se tratava. Até que, passado 2 anos, Emmanuel esclareceu quem era aquele rapaz que comparecia quase que diariamente também as psicografias que ele passava para o Chico. E ele disse: olha, meu irmão, esse rapaz que me acompanha, ele quer trabalhar com você. E ele vem me acompanhando para saber como é que se dá as comunicações e os livros. Então, o Chico, muito respeitoso, disse: muito bem, meu irmão. E como você se chama? E o nosso André Luiz não se chama André Luiz. Na verdade, se trata do Dr. Carlos Chagas. Que sabedouro, né? Que o Chico já estava respondendo um processo por conta da família de Humberto de Campos, que diz que ele havia plagiado Humberto de Campos, e ele não queria mais deixar o Chico numa situação embaraçosa. Ele perguntou como chama esse rapazinho que dorme ao lado. O Chico morava com o seu irmão André Luiz. Ele disse: chama André Luiz. Então o Dr. Carlos Chagas disse: pode me chamar então de André Luiz. E a partir desse momento, ele começou a psicografar. Primeiro livro, a maioria que sabe, Nosso Lar. As primeiras páginas, houve um choque muito grande por parte de Chico Xavier, porque ele achou que estava escrevendo uma grande fantasia.
porque André Luiz começou a narrar como foi a sua chegada lá no umbral, né, no portal, que a gente chama de umbral, inicialmente naquele lamaçal, em toda aquela situação muito parecida, né, com o que nós denominamos de inferno. Os católicos denominam, né, um lugar horrível, onde as pessoas se arrastam, né? Bom, o que aconteceu? Mostrou também um pouco da cidade de nosso lar, e Chico acreditou que era tudo uma grande fantasia. Então, o que ele descrevia? Então, Emmanuel, com autorização, lógico, e André Luiz, levaram Chico em desdobramento para conhecer nosso lar, para dar continuidade, então, à obra. E aí, então, Chico passou a aceitar e conseguiu transcrever todas as maravilhas que ele viu. Porque o que acontece? Nós somos uma cópia do nosso mundo espiritual, do nosso mundo verdadeiro. Nos conta André Luiz, na sua obra completa, que nós estamos mais ou menos 100 anos atrasados com relação ao progresso de nosso lar. Então, André Luiz, como um repórter que não se contaminava com as matérias que passava, passou com fidelidade tudo que ele conhecia, que ele conheceu, que ele acompanhou, porque a obra de André Luiz ela é composta de 13 livros. Hoje eu trouxe aqui para vocês, esse aqui é um compêndio de toda a obra. Eu digo que é André Luiz para quem tem pressa, porque são os 13 livros, mas de maneira resumida, o que mais importa. Mas o que acontece? Quando você começa a ler, você tem vontade de ler a obra completa, cada livro. Então, ele começa com o Nosso Lar. Depois de Nosso Lar, ele vai para Mensageiros. Depois, ele vai para Missionários de Luz, Obreiros da Vida Eterna. Vai para Libertação. E cada um trata de uma temática. Por exemplo, Mensageiros, depois que ele está familiarizado com o Nosso Lar, eles começam a fazer excursões a outras colônias. E entre a terra e o céu há infinitas colônias, infinitos mundos dos quais nós sentimos saudades. Não significa que nós não somos de lugares bons, que a gente pertence ao nosso lar. Talvez pertençamos a outras colônias, talvez até melhores que nosso lar. Por que não? Porque não significa que colônias melhores que nosso lar, nós somos melhores. Lá em nosso lar também há uma graduação de espíritos que estão em evolução. Tanto que André Luiz teve um grande avanço de quando chegou até poder estar passando todas as informações. André Luiz é um repórter do mundo espiritual. E é tão verdadeiro o que ele nos traz, que quem tiver dúvida, ao final desse livro aqui, existe todas as comprovações científicas que foram adiantadas por André Luiz. É muito interessante. Por exemplo, celular. André Luiz, em Nosso Lar, fala de aparelhos que você utilizava e você via o outro do outro lado e conversava em tempo real. E dá o nome de celular. Há também exames que se fazia, né? Lá já deve estar muito mais avançado, que ele denominou de tomografia. E que esses tomógrafos que tinha em nosso lar, você conseguia verificar o corpo humano da maneira com que os tomógrafos de hoje fazem. Como se fatiasse cada parte do nosso corpo, pudesse verificar. Fala também em nosso lar de uma luminosidade, um líquido luminoso que se tomava para fazer exames. Agora imagine que essa obra foi passada em 1943. E isso surgiu quando essa obra foi publicada, houve um absurdo de críticas para Chico Xavier. Médicos espíritas
fizeram uma junta médica e foram até Uberaba para questionar o Chico e exigir que ele tirasse aquelas informações do livro, porque era uma fantasia. Mas nessa reunião estava presente Emmanuel e André Luiz. E eles disseram para Chico confirmar que essas informações ficariam. E que se eles estivessem vivos no futuro, eles verificariam a maioria desses equipamentos, ainda em vida desses médicos, eles tomariam conhecimento. Então, nós temos aqui inúmeros, deixa eu ver se eu consigo, olha, tomógrafos, uma coisa que hoje é muito comum, né? A gente usar as nossas digitais para abrir portas. E Chico falou que nosso lar se colocava a mão e a porta abria, o portal abria. Ele falou de projetor multimídia em 1943. Nem computador existia, era máquina de escrever. Chico mesmo não sabia o que era multimídia. Ele falou de projetor de 5 imagens variadas e simultâneas. As TVs Picture in Pictures, né? Aquelas imagens. Se a gente for lá na central da polícia militar, nossa, a gente vai ver que eles verificam, né, rodovias, sistemas, ruas, imagens da cidade toda ali na tela, não é mais 5, são milhares. O que mais? Falou do celular, falou do GPS, em nosso lar se fala do GPS. Falou, então, do carro elétrico e do carro elétrico voador. E nós já temos testes de carros que andam acima da rua. É que ainda não chegou para a gente essa tecnologia, mas já temos os carros elétricos, os carros que se abastecem de luz solar. Então, quem não acreditar em André Luiz, pode verificar aqui tudo que ele nos adiantou para dar credibilidade à sua obra. E lá, no nosso lar, que nós somos uma cópia, nós evoluímos muito mais. A gente costuma ficar muito mais tempo na espiritualidade do que aqui. Aqui é como se fosse um estágio probatório. Tudo que nós aprendemos lá, a gente vem aqui cumprir, fazer o melhor que a gente pode. A gente faz um projeto reencarnatório maravilhoso, só consegue cumprir 2%. Poucos são os completistas que fazem tudo do jeito que foi programado e de maneira completa. Porque a gente chega aqui e se ilude com o mundo. Nós nos iludimos com os prazeres, com os bens materiais, com tudo que a Terra oferece. A gente se ilude, como uma criança quando chega num parque de diversões. E aí nós temos a liberdade de agir conforme queremos. Às vezes parece até que o livre-arbítrio é uma coisa muito ruim, né? Se a gente não tivesse, seria melhor. Mas Deus acredita que não. E como vamos nós, pequenos, entender o todo grande, né? Se Ele nos deu liberdade, é para que a gente possa fazer as nossas próprias escolhas. Senão, seríamos simples marionetes. Então, a gente vem aqui, e como aquelas duas crianças que você colocou olhando o globo, quando a gente está para nascer, a gente fica muito assustado. Porque nós, lá na espiritualidade, temos conhecimento de todas as nossas vindas para cá. O espírito, quando retorna, e André Luiz relatou nessas obras várias e várias situações. Cada livro dele conta um caso de um grupo familiar, um grupo de espíritos. Os nomes são estranhos porque eles trocaram, porque são casos reais que ele conta. Então, para que não tentemos identificar os personagens, são nomes estranhos às vezes, né? Mas o que acontece? André Luiz deixa muito claro que esses espíritos, eles vêm para cá para fazer e geralmente repetem as mesmas coisas. Porque as nossas tendências nos procuram, os nossos vícios, que nós precisamos retirar
eles sempre estão a nos procurar. E como crianças que somos, estamos sempre caindo nos mesmos erros. Trazemos em nós o conhecimento, não retroagimos, mas acabamos sendo atraídos por aqueles impulsos ainda que nos emocionam. E André Luiz mostra muito aqui na sua obra como os desencarnados nos influenciam. Então, aquilo que Kardec falou nas suas obras, em nenhum momento André Luiz contradiz. Ele complementa e dá exemplos reais do que acontece. E nós somos mais manipulados do que podemos imaginar, porque sofremos essas influências de espíritos que se comprazem, às vezes, em nos ver cair em derrocada, como eles já caíram, e não querem oportunidades de fazer diferente. Mas um dia, querendo ou não, serão obrigados. O progresso é para todos nós. E André Luiz, então, é brilhante em mostrar o trabalho que a espiritualidade tem também a nosso favor. Às vezes, nós nem imaginamos as situações que nós iremos enfrentar e que eles, com a nossa colaboração, sem saber, influenciam para que aquilo seja diferente. Eles costumam respeitar o nosso livre-arbítrio, mas também nos direcionar para caminhos corretos. Hoje vocês fizeram uma escolha. Uma noite quente, podiam estar num outro lugar, uma noite fresca, passeando, e escolheram estar aqui. E muitos, às vezes, influenciados pelos seus mentores. Vamos lá ouvir algo que vá elevar você. Porque todos nós não somos cadeiras. Pinóquio dizia, eu não sou cadeira, eu tenho que andar para frente, eu tenho que evoluir. Ficar parado no lugar é coisa de cadeira. E eu digo que Pinóquio não sabia, mas até cadeira agora anda, né? Cadeira de roda. Então, nós também não podemos ficar parados. Nós precisamos nos esclarecer. Porque, como diz aqui no livro Libertação, quando nós conhecemos como é o lugar de onde nós viemos, quando nós fazemos essa rememorização do que importa a gente lembrar, e não dos nossos passados tenebrosos, mas lembrar de onde nós viemos, a gente se ilumina. E se iluminando, nós não caímos mais em ciladas. Porque a gente, por exemplo, há pessoas que dizem, tal lugar, o ambiente é muito pesado. Não é um ambiente pesado, é você que se sintonizou com o ambiente. Chico Xavier foi levado pelo pai dele num prostíbulo. E ele não se contaminou com todos os espíritos vampirizantes que estão lá também para se aproveitar das relações carnais, né, que os encarnados praticam. Há espíritos também vampirizando, não só na bebida, mas também nas relações. E o que aconteceu? O Chico, por ser um espírito iluminado, por ter conhecimento, não se contaminou, não se sintonizou com aqueles espíritos. Ao contrário, ele elevou o ambiente, a sintonia, tanto que todas as mulheres que estavam ali resolveram fazer oração junto com o Chico. Então a gente começa a entender que não é o lugar que faz o monge, é o monge que faz o lugar. Nós podemos ir em qualquer lugar e ser luz aonde nós estivermos. Fazermos com que as pessoas se sintam bem na nossa companhia. Então não tem, olha, fulano é muito, tem uma energia muito pesada, a energia dele não vai te contaminar. Você tem a sua, você sintoniza com o que você quer. E como é que eu faço essa sintonia? Se iluminando. Há momentos, eu acredito que a Cíntia, o Adriano, a Rosana, a gente que trabalha aqui na casa, os nossos amigos queridos, há momentos que nós também sentimos a nossa vibração mais baixa, aquela saudade, aquela melancolia sem saber, porque
André Luiz conta que ele sentia saudades da família dele daqui, mas ele só pôde visitar quando ele estava equilibrado. Porque quando a gente sente essa saudade e a gente não está equilibrado, a gente fica triste, fica doente, não sabe o que está acontecendo. Então, André Luiz conta, o que a gente faz para manter o equilíbrio? Obras, trabalha no bem, leituras edificantes. Tudo isso eleva a nossa vibração. Preces, orações, o orai e o vigiai, que Jesus tanto falava. Então, não há nenhum motivo para a gente se envergonhar, se em algum momento a gente sente. Às vezes é saudade, às vezes é um parente que se aproxima da gente, que teve a permissão de estar conosco. André Luiz conta também que nós, todas as noites, quando temos a permissão, vamos aos nossos lares, de onde nós viemos. Nós vamos visitar o nosso lar, seja ele na mansão da paz, seja ele na mansão do caminho, cada colônia tem um nome. Nós podemos fazer essas viagens, mas para que a gente tenha esse mérito, essa possibilidade, nós também temos que fazer a nossa parte. Não deitarmos como um burro e acordarmos como um cavalo. Vocês já ouviram Divaldo falando isso, o Chico falando isso? Há pessoas que dormem como um cavalo e acordam como um burro, ou vice-versa. Mas como é isso? Deitam com sono, cansado e não fazem uma prece. E geralmente, quando dormimos, nosso espírito faz os desdobramentos. E a região que nós vamos visitar depende do que nós fizermos antes de dormir, de como foi o nosso dia. A gente tem que se preparar para dormir. André Luiz foi questionado, quando chegou no nosso lar, que ele não havia adestrado órgãos para a espiritualidade. Mas o que é adestrar órgãos para a espiritualidade, para um mundo maior? A gente já ir entendendo que nós não somos só matéria. A gente cuidando do nosso corpo, para que a gente não macule o nosso perispírito. Porque cada coisa errônea que a gente faz, a gente macula o nosso perispírito. André Luiz tinha uma vida desregrada, mesmo sendo doutor, ele consumia álcool, ele fumava, ele teve relações sem ter o cuidado necessário, então adquiriu sífilis. E tudo isso, ele maculou o corpo espiritual, porque nós somos um homem trino, né? Nós somos corpo, perispírito e espírito. Quando a gente vê um familiar nosso, um espírito, e ele se apresenta, nós estamos vendo o seu perispírito, o seu espírito se materializando num corpo semimaterial. Então, esse corpo é como se fosse o disco rígido do computador, onde é gravado tudo que a gente faz. E ele chegou lá com problemas, ele teve que passar por um hospital. Nós achamos que a gente chega lá no mundo espiritual, já consegue volitar, já consegue atravessar paredes. Não, nós vamos chegar lá como somos hoje. Se nós não nos preparamos para essa realidade espiritual, a gente vai continuar andando, se arrastando, não consegue atravessar a parede, não consegue falar telepaticamente. Agora, se nós nos prepararmos, irmos adestrando já os nossos espíritos para esse mundo maior, em pouco tempo já estamos avançados, né? Então, tem muita gente que fala assim, por que precisa de aerobus lá no nosso lar, se os espíritos podem, né, volitar? Nem todos, porque eles se acham tão ainda arraigados, tão presos ainda aqui, que não é a casa, que eles chegam lá e se comportam ainda como espíritos encarnados. Então, meus queridos, o nosso lar não é aqui. A gente tem que aproveitar aqui, que é um lugar maravilhoso, é um planeta que foi criado para que a gente pudesse passar por essas oportunidades, para que a gente pusesse em prática o nosso aprendizado lá. É como se nós fizéssemos, como não? Nós fazemos cursos e aí a gente vem pôr em prática aqui. Então, que a gente aproveite, que a gente agradeça
de podermos estar nesta escola, mas nunca esquecer que nós não somos daqui. Não darmos tudo de nós pelo material, por tudo que o mundo oferece, as distrações. Sempre lembrar, estou aqui temporariamente, mas eu não sou daqui. O meu lar é um lugar muito melhor. E é para lá que a gente vai voltar. Porque cada vez mais nós teremos lares melhores. E aí nós vamos nos encontrar com aquela família enorme, porque cada vez que a gente vem aqui, a gente tem, a nossa família espiritual aumenta. Pessoas que nós viemos aqui para nos reconciliar e que a gente aprende a amar, se torna mais um membro da nossa família espiritual. E quando a gente retorna lá, nós vamos verificar que temos muitas mães, muitos pais, e o amor é muito grande. André Luiz conta aqui em Obreiros da Vida Eterna, um um triângulo amoroso. Em uma casa morava um personagem com duas esposas. E viviam harmoniosamente, porque o amor é diferente do amor que a gente tem aqui, egoísta. É só meu e não é de mais ninguém. Então, nesse casal, a história até que dois reencarnarão, e depois uma dessas mulheres vão vir como filha, porque eles precisam ainda passar por experiências para resgatar coisas que eles fizeram no passado. Mas quando a gente volta para lá e vê a nossa realidade, a gente percebe quanta bobeira fez aqui. E a misericórdia divina nos dá a oportunidade de fazer cada vez melhor e diferente. Então, o meu recado é, não se esqueçam, nosso lar não é aqui. E que Deus abençoe todos vocês. Quem quiser conhecer André Luiz, essa obra é maravilhosa. Depois do resumo das 13 obras, as preces principais das 13 obras, há uma mini biografia de todos os personagens, principalmente para os palestrantes, viu? É bom. E depois também tem todas as novidades, né, que tinha em nosso lar, todos os avanços que André Luiz falava lá e que foi comprovado aqui. Então, para quem quiser, chama A Vida no Mundo Espiritual. É André Luiz para quem tem pressa, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Muito obrigada pela oportunidade.